Agora me responde uma pergunta. Você costuma reprimir os seus sentimentos? Dizer que está feliz quando de repente não está tanto assim? Sabia que isso pode trazer mal? A Karina Meng está aqui comigo para a gente falar justamente sobre esse sentimento de repreender os sentimentos, né, Karina? Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental no nosso Quero Saber Vida e Família e esse é justamente o tema de hoje. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos que nos acompanham. De fato, essa a introdução que a Denise nos trouxe remete muito a quando a gente escuta que a pessoa é muito fechada, a pessoa não se expressa, tem dificuldade de falar sobre o que sente, sobre as emoções e até sobre, né, as experiências que ela traz. E aí a gente trouxe esse tema para a gente conversar um pouquinho com vocês. Muito bem, vamos para a nossa primeira pergunta da rodada, que está aparecendo aqui no telão, uma participação de Sara Cristiane, que mandou para a gente. Meu marido teve uma criação rígida, de comparação com os outros, onde não era permitido chorar. Hoje ele é fechado e não demonstra sentimentos. Como é que eu posso ajudar? Olha, bem importante a pergunta da Cristiane, que já remete ao que a gente conversou. A infância, as experiências que a pessoa teve, de fato, elas influenciam, sim, na vida adulta, como esse ser humano vai estar, né, expressando, demonstrando os sentimentos. Isso está bem relacionado com a infância. Hoje, o autoconhecimento é uma ferramenta que vai ajudar muito a pessoa a identificar quais são as limitações que ela tem, crenças construídas, que faz ela ter essa dificuldade de expressar. Então, o autoconhecimento vai ajudar nesse sentido. Outras atividades também, muitas vezes a pessoa começar a conversar sozinha, no espelho, no carro, escrever sobre os sentimentos, tentar observar as emoções, dando nome para ela. E, por fim, o processo de psicoterapia, com certeza, vai ser uma ajuda muito grande também para esse desenrolar. Perfeito, mais uma participação por aqui de um telespectador que mandou através do nosso @JACriciúma nas redes sociais. Renato disse o seguinte, que sintomas indicam que eu posso estar reprimindo meus sentimentos sem saber? Boa pergunta essa do Renato, um tanto curiosa, né? Quando a pessoa começa a lembrar de pessoas, situações, e isso remete a ela se sentir angustiada, a tirar a paz dela, estar incomodada e muitas vezes ela não conseguir identificar ou até entender o porquê. Então ela sempre vai sentir um aperto no peito, de certa forma ela vai perceber que ela não está em paz e tranquila. Então isso remete a experiências e situações que as emoções estão ligadas, mas elas não foram digeridas de uma maneira saudável, processadas, expressadas e faz com que hoje isso, né, traga e apareça no dia a dia. Ok, próxima pergunta, está na tela, Maria Eduarda de Tubarão. A timidez tem a ver com algo que a pessoa está tentando reprimir ou pode ser só um traço de personalidade mesmo? Maria Eduarda, a timidez, ela tem muito a ver com a exposição, né, a vergonha e associado muito a o que os outros vão pensar, o que realmente os outros vão estar me avaliando, se eu vou passar por uma situação vexatória, de vergonha, de passar alguma situação aí que me deixe desestabilizada. Então a timidez, ela faz a pessoa reprimir por conta dessa avaliação, desse julgamento das outras pessoas. Tem pessoas que já têm um traço mais introspectivo e tem muitas crianças que elas acabam não desenvolvendo as habilidades sociais de uma forma adequada e a timidez acaba se instalando. Então, sempre é importante investigar. Quem mandou pra gente foi a Verônica, através do nosso @JACriciúma nas redes sociais. É verdade que engolir sapos, né, pode fazer mal para o nosso corpo e não só para a nossa mente? Verônica, essa expressão engolir sapos, né, quando a gente não expressa ou não nos defendemos numa situação que a gente está, né, passando com outra pessoa, sim, é uma prática que é tóxica, é nociva para a nossa saúde. A pessoa, quando ela não expressa, quando ela não se defende, não coloca a opinião dela, ela vai desencadear um processo aí de culpa, de raiva, de medo, que vai fazer mal para o organismo dela, que no decorrer do tempo vai gerar estresse dessas situações e, dependendo aí da frequência, da intensidade que isso acontece, pode vir a desencadear também uma depressão. Tem pesquisas que trazem hoje que células cancerígenas também podem ser desencadeadas por situações mal resolvidas, onde a pessoa fica, né, ruminando essas situações internamente e desencadeando, então, angústia e sentimentos internos por não ser trabalhado e digerido de uma forma saudável.
Então, isso é malefício e é importante a gente cuidar para a gente ter uma comunicação aí mais assertiva. Puxa vida, hein? Ótima dica. Vamos para a nossa próxima pergunta da rodada. Ó. Como aprender a dizer não sem parecer grosseira? Essa é muito comum e bem difícil ter essa atitude, né? Preciso dessa dica, Karina. Quem mandou foi a Priscila de Criciúma. Priscila, é importante a gente entender que é nosso direito, né, dizer não e também não precisar dar explicações. A gente precisa entender que a gente não precisa nos desculpar pelo que a gente sente, mas é importante que a gente fale de uma forma clara e honesta para outra pessoa e mencionar, de fato, que não tem disponibilidade, entendendo que eu estou dizendo não para a situação e não dizendo não para a pessoa. Então, não precisa a pessoa estar sentindo culpa pelo processo de dizer não. Mais tarde. Olha, ótima pergunta essa da Sandra. A gente validando os sentimentos deles. Então, quando a criança expressar, porque desde bebê ela vai expressar as emoções, a gente validar. Ela tem direito a sentir a raiva, ela tem direito a sentir o choro, né, a chorar, porém, aquilo ali não significa que ela vai conseguir, que aquilo ali vai ser uma barganha para tal conquista. Então, se a criança faz uma birra de choro, muitas vezes os pais acabam dizendo que não tem motivos dela estar chorando, que é para ela engolir o choro, ou que chorar não faz sentido. Isso ela acaba internalizando como um aprendizado referente àquela emoção. Então, o adequado é a gente validar. Você tem direito a chorar, porém você não vai ganhar o brinquedo. Então, sempre fazer isso, validando as expressões que as crianças estão sentindo, muitas vezes até conversando com elas sobre essas emoções. O que é errado é muitas vezes o que a gente faz com a intensidade da emoção, mas não é errado sentir as emoções. Muito bem, temos tempo ainda, viu? Para mais perguntas por aqui, ó. Jacinto que mandou essa. A pressão da família pode ou não alterar o desempenho escolar? Boa pergunta, Jacinto. Pode, dependendo da maneira como isso é colocado para a criança, né? Se existe uma cobrança aí dela sempre tirar nota 10, dela sempre ter um bom desempenho e muitas vezes não, olhar como é o ritmo da criança, como é a forma dela de aprendizado, pode sim desencadear nela algumas crenças aí dela sempre buscar dar o melhor dela sempre buscar a perfeição, por existir essa cobrança e ela entender que ela precisa dar esses resultados para ela ser aceita nesse meio, para ela ser uma pessoa, né, que agrada os outros. Então é importante a maneira como a gente cobra isso deles e entender também qual é a forma, o ritmo deles de aprendizado. Ok, mais uma pergunta da rodada por aqui. Maria Alves também mandou para a gente através do nosso @JACriciúma nas redes sociais. Aliás, se você ainda não nos segue, né, pode procurar o nosso @ lá nas redes. Não sei perdoar, sou uma pessoa que guardo muitas mágoas e tento não magoar as pessoas. O que eu devo fazer? Maria, temos aí duas situações, né? Uma é de você buscar não magoar as pessoas e você não tem controle sobre isso. As pessoas também têm o direito de se sentirem magoadas com as suas atitudes ou suas palavras. Então, a gente não tem controle sobre as outras pessoas. Por isso, muito importante a comunicação e sempre a fala clara e sincera sobre os motivos, sobre as intenções de boa-fé com relação a outra pessoa. O fato de não saber perdoar vai muito aí de como isso também foi aprendido, né, na sua caminhada e como que você tem hoje esse processo. O autoconhecimento seria bem importante para você tentar entender qual é a dificuldade, né, que você tem hoje com relação a olhar as falhas e os erros das outras pessoas com relação a você. Porque nós também somos falhos e com certeza também geramos mágoas, né, e atitudes com relação às outras pessoas e com certeza também vamos querer uma segunda chance, também vamos querer buscar esse perdão com relação às outras. Então, faça reflexão aí para você dar uma observada internamente como é que está esse processo com relação a como você lida quando as pessoas falham com você. Muito bem, Karina. Obrigada pela tua participação aqui no nosso Jornal do Almoço. Se você quiser sugerir algum tema sobre saúde mental aqui para o nosso Quero Saber Vida e Família, nosso número já sabe, né? O 99146-9079. Por ali você pode mandar as suas dicas, as suas sugestões, né? E aí, semana que vem a Karina está de volta com mais um tema aqui no nosso JA. Até lá. É isso aí. Até lá.